Jesus. Amém? Amém, galera? Hoje eu fui convidado para trazer a ministração, trazer a palavra. Obrigado, pastor, obrigado, Murilo, pelo privilégio de trazer a palavra do Senhor. É sempre um privilégio. E hoje eu quero falar sobre um dos pilares, das funções de Cristo aqui na Terra. Se a gente for dividir quais foram as principais funções, se a gente for dividir quais foram os principais propósitos de Jesus aqui na Terra, são vários. Jesus veio para curar enfermos, Jesus veio para expulsar demônios, Jesus veio para pregar, Jesus veio para ensinar. Sabem que existe uma diferença entre pregar e ensinar? Quando nós falamos sobre pregar, nós falamos sobre ensinar sobre as coisas celestiais. Quando nós falamos sobre pregar, nós falamos sobre ensinar sobre as coisas do céu. O que eu estou fazendo aqui para vocês é pregar. E ensinar, nós falamos sobre coisas terrenas. Então Jesus sim veio para pregar e ensinar, porque Jesus ensinava o amor, Jesus ensinava a honra às nossas autoridades, Jesus ensinava sobre isso. Então Jesus veio para pregar e ensinar. E principalmente, que é sobre o que eu quero falar nessa noite, Jesus veio para convencer a humanidade ao arrependimento. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre arrependimento. Amém? Se a gente for estudar um pouco sobre o que significa arrependimento, arrependimento significa mudança de rota. Arrependimento vem da palavra metanoia, que significa mudança de rota. E é muito engraçado quando a gente pensa sobre arrependimento e a gente pensa sobre a ligação que isso tem com Jesus. Porque se nós vamos pensar muito bem, nós estávamos com uma rota completamente errada, que era a rota do inferno. Nós éramos pessoas que estavam indo diretamente para o inferno. Mas graças à graça de Cristo, graças à vinda de Jesus aqui na terra, nós mudamos completamente as rotas e recebemos a salvação. E o ministério de Jesus se constitui em várias coisas, mas principalmente convencer a humanidade ao arrependimento. Tanto é que em Mateus 4,17, a primeira pregação de Jesus é o seguinte: não é venha do jeito que você é, dos pecados que você é, eu te amo, te aceito, a gente vai para o céu junto. Não é eu amo do jeito que você é, pode continuar pecando, pode continuar errando, eu amo do jeito que você é, vamos para cima. Não, a primeira pregação de Jesus é: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Por isso que a gente rebate tanto aquelas pessoas, principalmente em redes sociais, e fala: Deus me ama do jeito que eu sou, Deus não tem problema do jeito que eu sou. Glória a Deus, Deus é amor, mas Jesus é arrependimento, fala sobre arrependimento. É muito pouco o que Jesus nos pede. Ele já levou tudo na cruz, Ele já levou tudo sobre nós, mas Ele fala sobre arrependimento. Ele prega sobre arrependimento. O ministério dele foi sobre convencer a humanidade do pecado, e assim trazer arrependimento, e assim trazer a salvação. Amém? Faz sentido? Está fazendo sentido? E quando a gente fala sobre arrependimento, eu gosto muito do livro de Joel, o livro do profeta Joel, um dos profetas menores. E eu queria que a gente abrisse agora Joel 1, dos 5 ao 10, para vocês entenderem um pouco do contexto. Em determinado momento, Israel estava passando por uma situação muito complicada na sua história. E em determinado momento, Deus vem a Joel e fala para Joel: cara, do jeito que está, não está dando, do jeito que está rolando, não vai rolar. Eu preciso que você tente convencer a humanidade ao arrependimento, porque eu tenho algo ainda para essa humanidade, eu tenho algo ainda para essa nação, mas é necessário o arrependimento. E o livro é o profeta Joel, o profeta menor Joel, tentando convencer a humanidade ao arrependimento. Então eu queria que a gente abrisse aí Joel 1, dos 5 ao 10. Falei muito humanidade, convencer o povo de Israel. Joel vai falar o seguinte: acordem bêbados e chorem, lamentem todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado de seus lábios. Uma nação invadiu a minha terra, poderosa, inumerável. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras, arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhes a casca, derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Planteiem como uma virgem em vestes de luto, que lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas no templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído e o vinho novo acabou. O azeite está em falta. Só para vocês entenderem um pouco o contexto, em determinado momento, Israel estava sofrendo um ataque. Existem teólogos que creem
que eles estão falando sobre gafanhotos. A Bíblia já falou em mais de um momento que gafanhotos eram pragas que destruíam as plantações. Em vários momentos isso. Existem teólogos que creem que estão falando sobre gafanhotos, até porque ele fala que, cara, está destruindo minhas videiras, está destruindo minhas plantações. E existem teólogos que creem que nesse momento Israel estava muito preocupada porque estava acabando a comida, porque os gafanhotos estavam destruindo a comida deles, os suprimentos dele. E existem teólogos que creem que estão falando sobre outra tribo, sobre outro povo que estava indo simplesmente para destruir os suprimentos deles. Independente, isso não afeta a palavra, se era um gafanhoto, se era outra tribo. A questão é que Israel estava na pior, estava acabando a comida, a situação estava precária. E Joel então decidiu convocar o povo ao arrependimento. Queria que a gente abrisse agora Joel 2, do 12 ao 19. Agora, porém, declara o Senhor: volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. É muito legal que no versículo 13, ele fala algo que é muito forte, pega muito assim para mim, que quando eu olho eu falo, caramba, que forte. Que ele fala, rasguem o coração e não as vestes. Sobre o que ele está falando aqui? Sobre radicalidade. Por quê? Porque principalmente no AT, principalmente no Antigo Testamento, era muito comum, sempre que acontecia alguma coisa triste, pá, rasgava as vestes. Era muito comum, meu pai morreu, vou rasgar as minhas vestes. Meu primo morreu, vou rasgar as minhas vestes. Era muito comum no Antigo Testamento. Sobre o que ele está falando aqui? Sobre radicalidade. Cara, você sempre faz essas coisas quando você está triste. Agora a situação é precária. Faz algo mais radical, faz algo de verdade, algo, sabe? Deixa as coisas que você sempre faz. Faz algo de verdade. Na semana passada, quando eu ministrei sobre isso, eu falei sobre o exemplo de jejum, né? Eu falo, me colocando eu no caso, né? Lembro que em determinado momento da minha vida, tudo o que acontecia na minha vida, eu fazia jejum de refrigerante. Galera, sábado que vem, culto move, vamos fazer um jejumzão. Beleza, vou tirar refrigerante. Eu quero casar com a minha namorada, o que eu vou fazer? Vou fazer um jejum de refrigerante. Eu estou precisando de uma promoção de emprego. Não, vou fazer um jejum de refrigerante. Eu estou esperando uma resposta, sei lá, da corretora para saber se eu vou comprar ou não a minha casa. Vou fazer jejum de refrigerante. Sobre o que Joel está falando aqui? Sobre radicalidade. Não faça simplesmente as coisas que você sempre faz. Não faça simplesmente as coisas que vocês sempre fazem quando vocês estão tristes, quando vocês estão preocupados. Agora é radicalidade. E Deus se agrada de um coração radical. Deus se agrada de radicalidade. Então, cara, quando você for fazer um jejum, não faz simplesmente um jejum de refrigerante. Faz um jejum de Daniel. Faz um jejum de líquido. Isso é radicalidade e Deus se agrada disso. No versículo 14. Talvez ele volte atrás, arrependa-se, e ao passar deixe uma bênção. Assim, vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas pelo Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os siãos, reúnam as crianças, aqueles que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os aposentos. Aqui no versículo 16, é legal também. Alguém pode trazer água para mim, por favor? Pode trazer, irmão, por favor? Aqui no versículo 16, é muito legal porque ele está convocando todo o povo de Israel para um jejum real. Cara, para o que você está fazendo. Eu estou trabalhando. Cara, para o seu trabalho, vamos jejuar. Mas é uma criança, é um bebê recém-nascido de colo. Cara, para o que está fazendo, vamos se santificar. Vamos separar esse tempo para o Senhor. E é muito legal quando ele fala aqui sobre recém-casado. Se a gente for pegar um pouco o contexto histórico da época, quando ele fala sobre recém-casado, ele fala realmente sobre lua de mel. Antigamente era muito comum nessa época, principalmente na lua de mel, eles ficarem 2, 3 meses de lua de mel. Não é igual hoje que o CLT é 4 dias, tá ligado? 4 dias ainda brigando ainda, né? Era muito comum eles ficarem de 2 a 3 meses de lua de mel. Era um tempo que você casava e você ia ficar 2 meses focando apenas em conhecer o seu cônjuge. Eu vou ficar 2 meses apenas focando em conhecer minha esposa, e minha esposa vai ficar 2 meses apenas focando em conhecer em mim. E não podia ser interrompido de jeito nenhum, era algo cultural. Seu pai morreu. Não, calma, espera os 2 meses, depois você avisa que meu pai morreu. Mas tem um problema no trabalho, teve um pepino no trabalho. Não, espera 2 meses, após isso você me avisa.
E mesmo assim, mesmo sabendo todo o contexto histórico, todo o contexto da época, toda a questão cultural que era envolvida nisso, Joel falou, cara, até vocês, eu sei que vocês estão recém-casados, geralmente nada pode impedir vocês, mas agora para e vamos jejuar. Depois vocês voltam a fazer o que vocês estavam fazendo, mas para e vamos jejuar. Crianças, bebês, todos, a situação era tão precária, eles estavam tão preocupados, porque a comida estava acabando, cara. A comida estava acabando, a água estava acabando, eles estavam preocupados. Cara, vamos parar tudo que a gente está fazendo e vamos jogar tudo no Senhor. E às vezes o Senhor precisa, a única coisa que o Senhor nos pede é que nós venhamos jogar tudo nele. Como por exemplo, tem uma situação da minha vida que eu estava, por uma questão de grana, não estava conseguindo fechar as contas, eu estava apertado, falei, caramba, mano, que complicado. E qual que era a minha solução? Cara, eu preciso trabalhar mais, eu preciso procurar emprego, eu preciso me matar, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer isso. E eu entendi algo no Senhor, cara, para o que você está fazendo, tenha um tempo comigo de verdade, se santifique de verdade, me busque de verdade, traga para mim as coisas que você precisa de verdade, e das suas coisas eu vou te ajudar. Não estou falando para a gente parar, para de procurar emprego, não, a graça não anula o nosso esforço, mas existem momentos que o Senhor quer que a gente busque Ele verdadeiramente, porque com a nossa força da mão, com a nossa força do braço a gente não vai alcançar, mas se a gente buscar Ele, aí a vitória é garantida. Amém? Faz sentido? Aí eu queria o versículo 17, agora que a gente está. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem até o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre nações. Por que se haveria de dizer entre os povos, onde está o seu Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo pela sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, estou lhe enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Qual que é a moral disso até agora? Principalmente, cara, Deus não resiste a um coração arrependido. Eles tinham falhado, eles tinham pecado, eles tinham feito tudo o contrário ao que Deus tinha estipulado para aquela nação. Mas Deus deu a oportunidade do arrependimento. E através do arrependimento, Deus curou aquela nação. Deus salvou aquela nação. Deus não resiste a um coração arrependido. Cara, então independente do que você tem feito, você pode olhar e falar, Davi, eu sou muito sujo, cara. Eu errei muito, eu pequei muito. O que eu fiz não tem salvação. O que eu fiz não tem erro, cara. Eu quero falar para você, Deus não resiste a um coração arrependido. Todos os seus pecados já foram levados na cruz. Glória a Deus, faz sentido? Queria que a gente abrisse agora Joel 2, do 26 ao 29. Vocês, isso é Deus falando através de Joel, vocês comerão até ficarem satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Qual que é a conclusão que a gente pode tirar nessa história? Houve arrependimento na nação, e após o arrependimento houve o avivamento. Ali o Espírito desceu sobre aquelas pessoas. Aí o Espírito de Deus desceu sobre aquelas pessoas começaram a falar em línguas, começaram a profetizar, começaram a receber do Espírito verdadeiramente. E cara, eu quero falar para vocês, não existe avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. A gente vive numa geração hoje que busca muito o avivamento, e glória a Deus por isso. Cara, eu amo o avivamento, eu amo viver o avivamento. Aqui na Rede Move, eu sou líder da Rede Move, e a gente sempre bate muito nessa tecla da importância da gente viver isso, da gente viver no sobrenatural de Deus, o sobrenatural de uma forma natural. Nós sermos usados em dons, em profecias, e glória a Deus por isso. Mas eu quero falar para você, cara, não existe avivamento sem arrependimento. É tudo um processo. Sobre isso, é engraçado porque a gente acha que avivamento é apenas operar em milagres. Avivamento é apenas dar uma profecia, avivamento é apenas falar em línguas. Mas não, quando nós estamos falando sobre avivamento, nós estamos falando sobre o sobrenatural de Deus.
Milagre é um sobrenatural de Deus. Se você está esperando uma porta aberta no seu trabalho, é sobre avivamento. Se você está esperando a conversão de uma pessoa, é sobre avivamento. É algo que o Senhor tem falado muito comigo nesse tempo. Igual eu falei, eu sou um cara que eu gosto muito de ver o sobrenatural acontecendo de forma natural. Cara, mas eu vou falar para você, cara, que o maior milagre que pode acontecer é a salvação, cara. É muito bizarro, porque eu lembro que eu orava isso para o Senhor, eu falava, Deus, eu quero ver cego sair enxergando. Eu quero ver mudo sair falando. Eu quero ver cadeirante sair andando. Glória a Deus por isso. Nós devemos ansiar viver o sobrenatural de Deus dessa forma. Mas não existe milagre maior do que uma pessoa que estava indo para o inferno e para o céu. Não existe um milagre maior do que uma pessoa que estava indo numa direção completamente contrária a ser salva através de Jesus. Não existe milagre maior do que a salvação. E quando nós falamos sobre avivamento, nós falamos sobre milagre. Então eu quero dizer para você nessa noite, cara, se você tem alguma porta, se tem algum milagre que você tem esperado e não tem acontecido, pode te faltar arrependimento em alguma área. Arrependimento simples gera bênção. Arrependimento simples gera avivamento. Arrependimento simples gera milagre. Não existe avivamento sem arrependimento. Amém? Há um tempo atrás eu estava lendo um livro muito bom, inclusive indico. Um livro sobre o avivamento do país de Gales. Quem já ouviu falar no avivamento do país de Gales? O avivamento do país de Gales foi um dos maiores avivamentos registrados pelo homem recentemente. A gente ouviu falar de vários avivamentos, Rua Azusa, avivamento de Toronto, e um deles, mais falado sempre, é o avivamento do país de Gales. E nesse livro, do avivamento do país de Gales, é muito legal que a pessoa que escreveu o livro é uma pessoa que estava lá no começo de tudo. Como começou o avivamento no país de Gales? No GC. Então eu queria falar para vocês nessa noite, valorizem o GC de vocês. Não é simplesmente uma roda para vocês conversarem, não é simplesmente uma roda para você falar, não, o Senhor faz coisas no GC, pode fazer coisas no GC, já fez aqui nessa igreja, pode fazer mais ainda, então valorizem o GC de vocês. O avivamento no país de Gales foi um dos maiores avivamentos que a gente tem registrado, começou em um GC, começou em um grupo de conexão, e é muito legal, porque ele fala o seguinte, eles estavam juntos ali, estavam mais ou menos 15 pessoas, basicamente era numa garagem, numa casa de alguém, igualzinho os GCs que a gente faz. Então tinha entre jovens, tinha entre adultos, tinha entre crianças, e eles começaram a ter um tempo, não, beleza, vamos aqui orar e tal, tem tempo de oração, tem tempo do louvor, e do nada um dos líderes ali começou a trazer um momento de palavra, começou a trazer um momento de sermão e tal, e simplesmente do nada, uma das pessoas que estava lá caiu, se ajoelhou, confessou o pecado e disse, cara, eu quero me arrepender, vamos chutar, não sei, cara, eu quero me arrepender porque eu estou traindo a minha esposa, eu tenho uma amante. Começou ali com arrependimento, e o que se esperasse é que a pessoa do lado talvez pudesse julgar, falar, caramba, não, a pessoa do lado se ajoelhou e falou, cara, eu quero me arrepender porque eu tenho problema com isso, cara, eu quero me arrepender porque eu tenho problema com isso, e naquele momento as 15 pessoas que estavam naquele lugar, confessaram os seus pecados uns para os outros, e se arrependeram, e ali começou o maior avivamento da história daquela nação, em um GC de 15 pessoas através do arrependimento. O que era uma célula de 15, na outra semana foi uma célula de 150 pessoas. O que era uma célula de 150 pessoas, depois virou uma nação marcada pela marca do evangelho através do arrependimento. Então eu quero falar para você, cara, não existe milagre, não existe avivamento sem o arrependimento. Amém? Aí você fala para mim, Davi, mas o que é um arrependimento? Você está falando muito sobre arrependimento, você tem falado muito sobre isso, mas como eu sei se eu tenho me arrependido de verdade? Como eu sei se eu estou me arrependendo verdadeiramente? Como eu disse lá no início, arrependimento vem da palavra metanoia. Metanoia significa mudança de direção ou mudança de mente. Então arrependimento é mudança de direção. Existe uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso. Se você simplesmente parou de pecar, você teve um remorso. Agora se você muda 100% a sua direção, aí você alcançou o verdadeiro arrependimento. Vou fazer uma ilustração aqui. Não sou muito bom com essas coisas. Vamos supor que ali é o pecado. Você tem ido em direção ao pecado. O seu caminho é o pecado. Se em determinado momento da sua vida você entendeu, cara, putz, o Senhor está falando comigo, está errado, eu preciso me corrigir. E você simplesmente para aqui, você parou de pecar.
Isso se chama remorso. Você parou de pecar. Porém, eu vou falar para você que no momento que você fraquejar, você está aqui de novo, você caiu no pecado. Eu vou falar para você, você sempre vai fraquejar. Você pode ser o cara mais espiritual do mundo. Em algum momento da sua vida, em algum momento da sua semana, em algum momento do seu dia, você vai fraquejar em algo. É por isso que é tão perigoso o remorso. Porque se você fraquejar, você caiu. Agora veja a diferença do arrependimento. Você está indo em direção ao pecado, mas você entendeu que verdadeiramente, cara, não é isso que eu tenho que fazer, eu preciso mudar de direção. Você volta e você muda completamente a sua direção. Mesmo que você desanime aqui, que você vai desanimar, você sempre vai desanimar. Ah, Davi, você está falando você é espiritualzão. Não, cara, eu desanimo sempre, cara. Tenho certeza que o Murilo também tem os seus exames, o pastor Mal, é normal. Porém, quando você desanimar, você vai dar um passo. Está vendo a distância que você ainda está? Você vai desanimar de novo, você dá um passo. Está vendo a distância que você ainda está? Se tivesse acontecido apenas o remorso, você já teria caído. Se tivesse acontecido apenas o remorso, as coisas não teriam mudado para você. Então, quando nós falamos sobre arrependimento, nós falamos sobre a mudança total de mentalidade, uma mudança total de direção. Caso contrário, isso não é arrependimento, isso é remorso. Eu quero citar um exemplo na Bíblia. Eu gosto muito da história de Paulo e Silas. Em Atos, não precisa abrir para não tomar muito tempo. Em Atos 16, do 25 ao 34, conta a história de Paulo e Silas. Quem já ouviu falar da história de Paulo e Silas? Paulo, um apóstolo de Cristo, um verdadeiro apóstolo de Cristo, e Silas, que naquele momento estava começando o seu ministério ali como um missionário na época, o que a gente entende como um missionário na época. Naquele momento estavam pregando o evangelho, operando milagres, curando enfermos, cumprindo o ID que Deus tinha, que Jesus tinha designado há um tempo atrás. Cumprido o ID. Estavam pregando o evangelho. Em determinado momento eles foram presos por isso. Não, aqui você não pode pregar, aqui você não pode, aqui a gente serve a outro Deus, vocês vão ser presos por isso. E eles foram presos, eles foram jogados numa prisão. Em determinado momento eles estavam lá dentro daquela prisão, estavam acorrentados, estavam com as cadeias fechadas e tinha um carcereiro. Esse carcereiro, ele tinha duas funções. Primeira, não deixar que Paulo e Silas saíssem. Segunda, machucar Paulo e Silas, até que Paulo e Silas falassem, cara, realmente, eu não vou mais pregar, esquece, já estou, tchau. Realmente uma tortura, um símbolo de tortura. Eles queriam bater tanto em Paulo e Silas, até que Paulo e Silas deixassem Jesus de lado e falassem, cara, eu não vou mais seguir a Jesus, eu vou seguir o Deus de vocês e pode me soltar. Essa era a função do carcereiro. E em determinado momento, eles começaram a louvar na prisão. Eles começaram a cantar na prisão, cantar louvores, assim como os que nós estamos cantando aqui na prisão. E naquele momento vocês conhecem a história. Correntes quebraram, cadeias caíram, e Paulo e Silas foi solto naquela hora. Mas eu não quero falar sobre Paulo e Silas, eu quero falar sobre o carcereiro. O carcereiro podia muito bem simplesmente deixar Paulo e Silas sair. Se ele deixasse Paulo e Silas sair, a gente poderia dizer que ele parou de pecar. Porque se ele era um carcereiro, qual era o pecado dele? Qual era o erro dele? Ser alguém violento. Ser alguém que machucava o povo de Deus. E naquele momento, o carcereiro realmente entende que, cara, tem um Deus diferente aqui. Os caras estão cantando, a cadeia está quebrando, as correntes estão quebrando, tem um Deus diferente aqui, tem alguma coisa diferente aqui. E o que o carcereiro faz? Lava as feridas de Paulo e Silas. Estão entendendo a mudança de direção? Alguém que era pago para machucar, passa a sarar pessoas. Alguém que era pago para matar, bater em pessoas, até as pessoas morrer, passa a cuidar das feridas de pessoas. Ele alcançou arrependimento naquela hora. Se ele simplesmente tivesse deixado Paulo e Silas sair, aquilo teria sido um remorso, aquilo teria sido qualquer coisa. Mas não teria sido um verdadeiro arrependimento. Porque um arrependimento genuíno, um verdadeiro arrependimento faz você mudar de direção, faz você mudar o seu caminho. Tem um outro exemplo que eu gosto bastante. Vamos ler? Lucas 19, do 1 ao 10. Vocês verem que não é coisa na minha cabeça, a Bíblia sempre fala sobre isso. Lucas 19, eu quero ler do 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó. A história de Zaqueu, sei que vocês vão lembrar do Regis Danese. A história de Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu,
chefe dos publicanos. Só uma pausa, quando ele fala sobre publicano, ele fala sobre coletores de impostos, sobre pessoas que estavam ali para realmente extorquir pobre, chegar no pobre e tirar o pouco dinheiro que eles tinham. Essa era a função de um publicano. Jesus entrou, Zaqueu era chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por conta da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para salvar quem estava perdido. Engraçado quando ele fala, quando você estava perdido, ele fala assim, quem não tinha direção. Se você não tinha direção, existe uma gigante possibilidade de você estar indo para a direção errada. E através do arrependimento você encontra a direção certa, né? E é muito engraçado falar sobre a história de Zaqueu, porque é o seguinte, é bem parecido com a história do carcereiro. Era alguém que ele tinha um cargo, a profissão dele, o salário dele vinha disso. Ele é alguém que tinha um erro que era extorquir os pobres, extorquir as pessoas. Ele era um cobrador de impostos, né? Por isso ele era muito odiado, por isso que as pessoas chamavam ele, cara, você é um pecador, sai daqui, a gente não quer se envolver com você. Quem assistiu The Chosen, lembra mais ou menos o que o Mateuzinho passou no começo da série, né? Ninguém gostava do cara, cuspiam no cara, ele precisava se esconder para passar de uma cidade a outra. Essa era a vida de um publicano, essa era a vida de um cobrador de impostos. Zaqueu era um desses caras. E em determinado momento, quando Zaqueu encontra Jesus, Zaqueu fala para ele: Mestre, eu não vou extorquir mais ninguém. E não só isso, ele não simplesmente parou de pecar. Ele falou: cara, eu vou dar metade dos meus bens, metade dos meus dinheiros aos pobres. E se existe alguém que eu extorqui, eu vou abençoar ele com 4 vezes mais. Então se existem pessoas que eu peguei 10 reais dele, eu vou dar 40 reais para ele. Não, desculpa, 4 vezes mais ele falou, né? Eu vou dar 40 reais para ele. Isso é um verdadeiro arrependimento. Isso é uma mudança verdadeira de direção. Não é simplesmente parar de pecar, mas é uma mudança completa de direcionamento, uma mudança completa de mentalidade. Amém? Faz sentido? Glória. Davi, como eu alcanço o verdadeiro arrependimento? Como eu alcanço o verdadeiro arrependimento? Cara, eu vou falar para você que através da sua força é impossível. O arrependimento vem através da graça de Cristo. Até o nosso arrependimento não é sobre mim, não é sobre você, o nosso arrependimento é sobre Jesus. Porque Ele levou todos os nossos pecados na cruz. Ele levou todos os nossos problemas, todos os nossos vícios na cruz. Apenas o que é necessário é o arrependimento. Queria pedir para o louvor subir, eu estou finalizando. Muito legal a gente entender que arrependimento libera o destino. O arrependimento libera o destino. Cara, se você está perdido, talvez tenha alguma área na sua vida que você precisa alcançar o arrependimento, para esse inteiro direcionamento, esse inteiro destino. E é muito legal que nós estamos numa geração hoje que não consegue enxergar o arrependimento como um privilégio. E cara, eu quero falar para você, se você não consegue enxergar o arrependimento como um privilégio, você está entendendo tudo errado sobre o Evangelho. O arrependimento é uma dádiva. O arrependimento é um privilégio. Se é um fardo para você, você entendeu tudo errado. Graças a Deus nós temos a opção do arrependimento. Graças a Deus nós podemos nos arrepender hoje. Graças a Deus Ele levou todos os nossos pecados na cruz e não existe nenhum pecado maior do que Ele. E eu quero falar para você nessa noite. Existem milagres que o Senhor quer destravar na sua vida, mas é necessário o arrependimento. Davi, como funciona o arrependimento? Davi, como eu faço para arrepender? Para me arrepender verdadeiramente? Cara, eu não acabei de falar que é tudo sobre Ele?
tenho uma excelente notícia, é tudo sobre Ele realmente. Peça ao Senhor, Pai, me ensina a me arrepender de verdade. Pai, me mostra como eu posso me arrepender de verdade. Pai, me ensina o caminho do arrependimento, porque com a minha força eu não consigo. Eu vou falar para você, cara, com a sua força você não vai conseguir. Com a sua força vai vir só remorso. E remorso é queda atrás de queda. Você vai se arrepender hoje. Ah, Jesus, eu nunca mais vou fazer isso. Amanhã você vai cair. Você vai se arrepender depois de amanhã. Um dia depois de amanhã você vai cair. Porque com a sua força não existe arrependimento. Com a sua força existe remorso. E eu sinto muito forte de falar nessa noite. O Senhor quer que nós possamos nos arrepender verdadeiramente. Deus anseia por uma geração que entenda a santidade. Deus anseia por uma geração que entenda o arrependimento também. O arrependimento é a chave. Eu quero declarar sobre vocês nessa noite, sobre nós nessa noite, uma igreja que entenda verdadeiramente o significado do arrependimento. Uma igreja que entenda verdadeiramente o que é um arrependimento e através disso possa ver milagres acontecerem. Quero ver milagres na vida financeira de vocês, quero ver milagres no casamento de vocês, dentro da casa de vocês, dentro da vida amorosa de vocês. Mas para isso é necessário arrependimento. Para isso é necessário um arrependimento genuíno. Estou finalizando, eu queria que vocês se levantassem agora e fechassem seus olhos, por favor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por ter nos mostrado que existe uma forma, existe um caminho. Muito obrigado por ter nos direcionado a Ele. Nós somos gratos, Pai. E nós queremos repreender nessa noite remorso. Nós queremos repreender dessa noite tudo quanto é carnal que possa achar que eu me arrependi, mas eu não me arrependi verdadeiramente. Queremos declarar arrependimentos genuínos. Nós queremos declarar pessoas entendendo verdadeiramente o significado de arrependimento. E através disso, milagres destravados. Através disso, portas abertas destravadas. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos viver um avivamento aqui como igreja. Nós queremos viver um avivamento aqui como nação. Mas nós queremos cada vez mais entender o que é esse arrependimento que o Davi falou tanto essa palavra umas 300 mil vezes. Quer que você coloque a mão no seu coração. Pai, nessa hora, nos mostre em que área precisamos nos arrepender. Nos mostre em que área da nossa vida nós precisamos alcançar o arrependimento. E nos conduza ao arrependimento. Nós entendemos que a sua graça é maior do que tudo. Nós entendemos que a sua graça nos ajuda e nos auxilia e nos leva até o arrependimento. Então, por favor, Pai, por favor, nessa hora, nos direcione a Ele. Nós não queremos mais errar, nós não queremos áreas travadas na nossa vida, paradas na nossa vida. Pai, esteja colocando no coração dessa pessoa, esteja colocando no coração dessas pessoas o entendimento de que área elas precisam se arrepender. E nós declaramos um arrependimento genuíno sobre essas pessoas que estão aqui, em nome de Jesus. Todo tempo, em todo tempo.